A nossa secretária de saúde, Kátia Oliskovski, também a Thaisa, que é a responsável pela unidade de pronto atendimento aqui de Canoinhas, a nossa UPA, ou PA, né, como muitos chamavam. Vou começar dando bom dia, então, para a Kátia. Bom dia, seja bem-vinda, Kátia. Bom dia, Ednei, bom dia, Estela, Thaisa, Priscila, Luiz e a todos aqueles que nos ouvem. Lembrando que essa entrevista a gente está gravando também em vídeo para rolar no J+, quer dizer, quem não pôde, né, quem não vai ouvir essa entrevista aqui ao longo do programa, vai depois poder assistir no J+, que é uma forma da gente propagar a informação, né, de uma maneira ainda mais ampla, né, Kátia? Thaisa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ednei, bom dia aos ouvintes da 98, bom dia a todos do estúdio. Acho que a gente vai começar pelo assunto mais pontual, para daí a gente ir para os assuntos mais, vamos dizer assim, aqueles que já são de longo prazo, já que a gente tem aqui em Canoinhas em relação à saúde. Que é o caso que a gente comentou ontem, Thaisa, sobre aquele paciente que estava aguardando atendimento na UPA e que na segunda-feira foi mostrado por uma reportagem do J+, que segundo a senhora, mãe do paciente que foi entrevistado, ele estava lá 2 dias aguardando atendimento. Queria que você explicasse, dá essa oportunidade, claro, Thaisa, de você explicar para os nossos ouvintes o que aconteceu com esse paciente, por favor. Ednei, esse paciente foi recebido no UPA 24 horas, ele passou pela triagem, teve o atendimento médico e aguardou a vaga no centro médico para seguir o seu encaminhamento. O fato dele estar fora do centro médico, no momento que a reportagem esteve lá, é porque ele poderia circular pelo ambiente, é isso? Sim, ele poderia circular pelo ambiente e ele mesmo optou por caminhar para até distrair o seu tempo. Então, assim, só para ficar bem clara essa situação, né, Thaisa, então o que aconteceu ali foi que ele foi atendido no sábado à noite, né, pelo Dr. Juan, 7 e pouco da noite, e aí o Dr. Juan diagnosticou que ele precisava de um atendimento vascular, ou seja, de um especialista. Isso. Mas esse atendimento que demanda alta complexidade não é oferecido em Canoinhas. Então, vocês colocaram ele no SISREG, que é o Sistema de Regulação do Estado, para que, então, o governo, o Estado, né, indicasse um hospital no qual ele receberia o atendimento adequado, é isso? Isso mesmo, Ednei. Ele passou pelo nosso clínico e aonde foi prescrito que ele precisava de um encaminhamento mais específico. Certo, e isso ocorreu ontem, né? Eu posso... por favor, Kátia, pode intervir. Assim, a alta complexidade, ela em vascular, especificamente desta especialidade, ela é um atendimento que nós temos fora da macro-região do Planalto Norte, né, Norte e Nordeste. Então, quando acontece dentro da nossa macro-região, nós conseguimos esses encaminhamentos por parte da nossa regulação macro, que fica em Joinville. O problema é que Canoinhas, historicamente, ela tem duas portas de entrada, que a gente chama tanto de hospital quanto de UPA, muito próximas, e ainda é muito confuso isso, né? Tanto para a comunidade aqui, quanto para os entendimentos do Estado. Então, a única macro-região do Estado que regula a UPA, ou seja, que pega o paciente e transfere de uma UPA para um hospital, é a nossa macro-região, por questão da nossa UPA. Os outros atendimentos, eles são feitos de hospital para hospital. Então, o Hospital de Blumenau, que seria, naquele primeiro momento, a nossa referência, ele não aceitava encaminhamento de paciente da UPA para o hospital, e sim de hospital para hospital. Então, esse paciente ele tinha que ter entrado pela porta de entrada ele atendido na UPA, encaminhado da UPA para o centro médico, e o centro médico que cadastraria ele no SISREG para a atenção especializada em alta complexidade de vascular. O que aconteceu? O hospital, considerando o histórico de outros pacientes que já ficaram por 15, 20 dias aguardando por atendimento vascular dentro do hospital internados e não tinham sido transferidos, eles estavam relutando em receber esse paciente. Então, desde sábado até a segunda tarde. Na segunda, por volta das 18 horas, o SAMU utilizou-se de uma ferramenta que a gente chama de vaga zero. A vaga zero é quando, indiferente do aceite ou não do paciente, o SAMU pega esse paciente e leva para a porta de entrada do hospital. O que foi de equívoco nesse encaminhamento? Que por ser tão perto, os profissionais da UPA, na ânsia de ajudar e solucionar os problemas e realizar os encaminhamentos, até por questão da pressão que estava sendo feita sobre o caso, eles levaram o paciente, que, como ficou claro para todo mundo, tinha condições de caminhar, ele estava, né, fisicamente bem, assim, no modo geral, colocaram ele na cadeira de rodas e levaram no hospital. Errado, porque eles deveriam ter aguardado o SAMU fazer esse processo, apesar de ser até
estranho o paciente entrar na ambulância ali na porta da UPA e ser levado até a porta do hospital, né? Praticamente que é desnecessário esse acionamento, mas por questões burocráticas era o que deveria ter acontecido. E esse paciente, ele acabou gerando um certo transtorno ali, porque o hospital não entendia que ele tinha que internar no Hospital Santa Cruz até que fosse acionado a transferência dele para um outro setor. Então, essa é a situação, e não é a situação exclusiva desse paciente. O que travou nesse momento foi que o hospital não tinha entendimento e não aceitou, no primeiro momento, a possibilidade dele que internasse no Hospital Santa Cruz para fazer depois a transferência. Até porque o hospital tem um precedente que foi aquele senhor da semana passada que internou vascular também, né? Ficou ali por 5 dias aguardando transferência. Quando foi acionado o CISREG, já estava até numa situação bem avançada, né? Quer dizer, fica com uma bomba relógio na mão, falar bem a verdade, que é um paciente que pode a qualquer momento vir a óbito até, né? Se não receber o atendimento adequado que o hospital não fornece. Mas isso precisa ficar bem claro em todos os segmentos, que é uma responsabilidade do Estado a alta complexidade. Não é responsabilidade do hospital que está ali, porque não tem contratualizado esse serviço, não é responsabilidade do município, é o Estado que precisa dar conta das altas complexidades. Então, acaba que fica ali na mão, tanto dos entes municipais ali e hospitalares, um paciente que nós não temos condição, não temos equipamentos, não temos resolutividade sobre ele. Eu expliquei muito bem isso para a família. Na noite que ele foi para o Hospital Santa Cruz, ele vai para o hospital, mas não vai resolver o problema. Então, né, a busca incessante, e nisso, né, tem todos os relatos de CISREG, que é o sistema que regula esses casos, está tudo lá descrito e redescrito e devolvido e reinserido, que é uma atribuição do Estado, nós não temos competência, nós não temos condição de resolver esse problema. O CISREG, só para ficar bem claro para o nosso amigo ouvinte, ele é uma planilha do Excel, onde tem os nomes dos pacientes que necessitam de alta complexidade, ou seja, de atendimento médico de alta complexidade, e ali então há um grupo de médicos, né, há ali uma equipe médica que fica avaliando a situação daquele paciente e vendo as vagas que abrem no estado, e aí vão inserindo esses pacientes nesses hospitais. Mas eles não têm contato nenhum com o paciente, é tudo uma questão daí de vocês brigarem, o caso o hospital brigar ou a UPA brigar, para que seja atendido com a maior celeridade possível aquele paciente, né? Por isso que é sempre importante, e quando foi colocado que o paciente não havia sido atendido por médico, foi um equívoco, porque o CISREG, ele é preenchido pelo médico. Né? O CISREG é uma atribuição médica, o preenchimento, justamente por essas questões, que o médico que está lá na regulação, ele não está vendo o paciente. Então, ele vai utilizar-se do relatório que o médico aqui da unidade de pronto atendimento ou do centro médico fez para entender a urgência desse caso e da necessidade de encaminhamento mais rápido ou não. Eu acho que ali é a troca de um termo, né? Ele não estava há 2 dias aguardando atendimento, ele estava há 2 dias aguardando transferência. Isso, né? Mesmo. E foi transferido depois que deu toda aquela confusão, teve a reportagem, teve a questão da polícia militar entrar lá, porque daí o hospital chamou a polícia porque entendia que eles não podiam aceitar aquele paciente, né? Enfim, eu sei que você não gosta desse termo, Kátia, mas está uma situação tanto quanto caótica. Você concorda comigo? Eu acho assim, eu até fui ler sobre o que é o caos, né? Mas assim, realmente... O caos é o fim do mundo. Sabe que o manual de jornalismo diz isso, né? Precisa vai puxar minha orelha aqui. Porque o caos é o fim do mundo. Corra pras colinas. Salve-se. Tipo, larga a botinha e corra, Estela Maris, que não vai adiantar. Não vai adiantar ter botinha aquela hora. Vai ter que correr mesmo, viu? Bom, querido. Então, o caos é isso, né? Mas é que as pessoas costumam usar o caos como uma palavra que simbolize algo que está extremamente conturbado, né? Existem alguns pontos que estão conturbados, sim, mas a gente não pode generalizar em todos os processos. Por exemplo, chega um politraumatismo, um trauma de crânio, um paciente infartado, um AVC, a gente não tem esses problemas. Entende? Então, são questões pontuais que a gente precisa trabalhar e é fato, a gente precisa trabalhar, precisa discutir, precisa cobrar dos entes envolvidos, seja com relação bipartite ou tripartite disso, mas a gente precisa movimentar sempre essas situações. Sim. E ainda, pode até parecer... sei lá, não sei qual seria a palavra, assim, mas de repente a pessoa pode achar que seja
sarcástico da minha parte dizer que foi bom que aconteceu isso, mas a gente precisa que esses casos venham à tona realmente, porque ela não pode ser uma angústia nova, minha só, exclusiva minha. Então, uma vez que há uma pressão popular, essa pressão, não, ela hoje está ocorrendo sobre a minha pessoa, mas não é sobre mim. Porque não é minha responsabilidade, não é do município, é do Estado. Então, que as pessoas também possam estar acionando os seus envolvidos, as suas ligações para cobrar disso. Nós temos uma referência em vascular pronta no Hospital São Vicente de Paula, que desde 2017 se discute, desde 2018 foi iniciado o primeiro pedido de habilitação no Ministério da Saúde e até hoje não aconteceu. Então, entende que não adianta cobrar da Kátia. A Kátia está indo para Florianópolis mês a mês, nós discutimos isso em mesa de CIB, foi levado isso na CIT pelos presidentes de... CIB, Comissão Intergestores Bipartite. A CIB é bipartite e a CIT é tripartite, então que envolve o governo federal. Já foi discutido lá e não flui. Então, o histórico é que custaria em torno de R$180 mil por mês para habilitar esse serviço em Mafra. R$180 mil para mim é muito dinheiro, mas para o governo do estado não é. Então eles podiam estar habilitando esse serviço e utilizando-se dessa forma para tratar melhor o nosso cidadão. O governo está com 15 bilhões para investir esse ano, né? É o maior volume de investimento que se teve nos últimos anos para o governo do estado. Claro, aí entra, a gente nem precisa discutir isso, mas entra também a questão de por que Canoinhas não tem alta complexidade praticamente em nada, né? Tem algum ramo que a gente tem alta complexidade? Não tem, né? Não, o nosso hospital não tem alta complexidade. Não tem nenhuma. Então isso também é uma deficiência que é uma questão política, uma questão que a gente poderia discutir, mas esse é o assunto para a gente discutir com o hospital. E concordo contigo, Kátia, a questão do CISREG, a questão dessas altas complexidades é do Estado e vocês acabam aqui enxugando gelo quando tentam resolver. Mas a questão da falta de médico nos postos é, sim, uma atribuição do município. Por que está faltando médico nos postos? Então, hoje nós temos o concurso público, o último concurso público foi realizado em 2017. Todos os médicos que foram aprovados foram chamados, né? E alguns estão trabalhando de forma efetiva e outros deixaram esses cargos em vacância. E a saída de um médico, ele pode acontecer por vários fatores, né? Nós tivemos no início de janeiro 3 profissionais que estavam atendendo com a gente e saíram porque passaram em provas de residência e foram especializar-se. Provavelmente alguns voltarão, outros não, e quando voltarão, não voltarão para a atenção básica, voltarão para as suas especialidades. Da mesma forma, nós seguimos os trâmites legais, que são os testes seletivos, né? Então, quando a gente tem um teste seletivo, esse teste seletivo ele tem inscritos, tem pessoas candidatas. Eles também têm, uma vez que eles são convocados, eles têm um tempo para assumir essa vaga, né? Então, nós estamos nessa... E nós tivemos ali a baixa da doutora Alquezana, que atendia no Alto das Palmeiras, ela saiu porque ela foi para um outro município designada pelo programa Médicos pelo Brasil. Tanto o Mais Médicos, que hoje ele está em extinção pelo governo federal, mas o Médicos pelo Brasil não contemplou Canoinhas por situação de índice de desenvolvimento humano e questões de indicadores de cada município, então nós não fomos contemplados. Eles acham que os nossos são altos. Eles acham que os nossos são altos comparados com alguns municípios da região. Então, e o Mais Médicos nos contemplava, né? E dava uma força grande, né? Nós chegamos a ter 4 médicos do programa Mais Médicos e hoje nós temos 2. Então, o programa Mais Médico, ele não é uma vaga do município, ele é uma vaga do governo federal. Então, eu não consigo substituir aquele profissional em específico. Mas nós temos algumas outras vagas que, quando foram criadas as equipes, eles foram criadas as vagas, né? A vaga vem junto. Então, vai para teste seletivo, como a gente não tem concurso, a gente fica refém, né, desse instrumento de contratação. Nada justifica a contratação direta? Quer dizer, vocês não podem fazer uma contratação direta de médico, que facilitaria muito? Assim, a contratação direta, ela pode acontecer, né? Mas se nós temos teste seletivo e temos inscritos, não justifica. O vínculo com o município, ele é um vínculo mais fortalecido, né? Porque a equipe de saúde da família, a gente prioriza que esse médico seja o mesmo, né? Até nós estamos propondo uma alteração de lei, porque o teste seletivo na saúde ele é 6 meses, revalidado por mais 6. Então, hoje, as portarias do Previne Brasil, que são os que regulamentam, é um indicador que regulamenta a atenção básica, ele coloca que se o paciente fizer consulta um dia com o médico, outro com outro, ele perde o vínculo com a equipe, né? Então,
existem essas questões. Se eu contratar uma empresa para gerir isso, um dia eu vou ter médico todo dia. Mas um dia outro dia, que enquanto o indicador de saúde do município, ele não conta, ele não vem recurso. Né? Tá, o que está sendo feito para suprir essas vagas lá nas UBS, nas Unidades Básicas de Saúde? Então, todas as unidades, hoje nós estamos com um médico 10 horas atendendo no Alto das Palmeiras, no Alto da Tijuca, porque a médica que estava lá foi transferida para o Alto das Palmeiras, era um pedido da servidora efetiva, que ela vinculasse nesta unidade e ela está lá. O doutor Erasto, no Cristo Rei, está de férias, mas retorna. Então, o que a gente faz nesse sentido? Orienta que as pessoas também busquem o atendimento na unidade e conversem com o enfermeiro. Nós temos hoje vários protocolos de atendimento que são específicos da enfermagem, que são de solicitação de exames, avaliação de exames, algumas questões de medicamentos, né, tudo isso. E os enfermeiros têm o contato de uma outra unidade onde eles conseguem fazer o socorro, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Kátia, não está funcionando, porque está indo descambar lá na UPA, tá aí a Thaisa que não deixa mentir, porque deve estar cheio de casos lá, né, Thaisa, de gente que não é urgência e emergência, mas não encontra o atendimento no posto, não é? Ednei, muitas vezes é opção do próprio paciente buscar o recurso na UPA, sabe? Mas se ele não tem médico no posto, ele vai para a UPA. Isso, eu sei de casos de pessoas que foram marcar a consulta na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e marcaram para ali há 2 semanas. Óbvio que se a pessoa está ruim, ela não vai esperar 2 semanas, né? Thaisa. Sim, Ednei, é uma opção do paciente, né? Com certeza buscar o atendimento no UPA e não é negado em momento nenhum esse atendimento. A gente busca sempre facilitar a vida do paciente, porém tem o critério da espera, o critério da classificação, né? E assim a gente tem trabalhado de acordo com as possibilidades hoje. Mas você concorda comigo que se a gente tivesse o médico no posto e tivesse o atendimento mais rápido possível, a gente não teria essa superlotação da UPA hoje, né? Com certeza, Ednei, facilitaria sim. Kátia, então, nesse sentido que eu te pergunto, não está funcionando esse... claro, você explicou aí, né? Tem médico de férias, tem médico que está pedindo transferência, mas está faltando médico. Isso é um ponto pacífico, eu acho, né? Isso a gente concorda. Homologado o teste seletivo, está em fase de convocação, onde nós temos 3 médicos aprovados 10 horas e 4 médicos aprovados para 40 horas. Então, a gente volta a dizer, nós temos os trâmites legais de contratação, é direito deles, um tempo para virem, apresentar a documentação e iniciar o trabalho. Então, esses daí vão estar nos postos, esses que você está falando. Isso em prazo de quanto tempo? Eles têm até 15 dias para fazer, após a convocação, a apresentação dos documentos. Eles já foram convocados? Eles estarão sendo convocados ainda hoje. Ainda hoje, Foi assinada, que a homologação do teste seletivo, ela tem um prazo de recurso. Sim. Então, expirou ontem esse prazo de recurso. Então, a partir de hoje, a gente já consegue fazer a convocação deles. Já tramitou hoje pela manhã, porque ele parte da aprovação da Secretaria de Saúde, ele vai para o secretário da Administração fazer a aprovação, porque é um processo que também inclui recursos, designação de vagas, a administração gerencia esse serviço, vai para o Departamento Pessoal para Ciência e para o Leis e Decretos para publicação. O Diário Oficial, ele sempre sai no dia seguinte, no caso. Então, hoje a gente inclui e amanhã ele é publicado. Então, será válida a convocação deles a partir de amanhã. Então, dá para a gente dizer que em 15 dias a situação vai estar estabilizada, não resolvida, estabilizada, porque daí o médico vai ter que entrar no posto, vai ter toda a demanda reprimida, tudo isso para a gente chegar numa estabilização mais ou menos, né? Para a gente desafogar um pouco a UPA também. Isso. Dá para dizer isso, Kátia? Sim. Nós estamos chamando todos os enfermeiros de cada unidade de saúde, nós temos... uma vez por mês tem a reunião de coordenação da atenção básica, e esse mês a gente está fazendo diferente, nós estamos chamando um a um e discutindo o que está acontecendo, de que forma, porque como citado em uma das suas reportagens, questão do acolhimento. O acolhimento não é uma política pública estabelecida pelo prefeito ou pelo secretário A ou B. É uma política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Então, o enfermeiro que não faz isso, ele está deixando de cumprir com aquela obrigatoriedade que vem daquilo que rege o serviço da atenção básica. Né? Que tem os manuais de acolhimento, tem todo um treinamento que já foi oferecido. Então, é um serviço que ele não é uma política
não é uma bandeira política, ele é uma política de atenção básica em saúde. Bom, a questão do sobreaviso médico, né? Não teria como acelerar um pouco ali o processo de atendimento na UPA, encaminhando logo de cara esses casos de especialista para o centro médico, porque seria uma forma de desafogar também. Porque às vezes você coloca ali o paciente, fica ali aguardando o atendimento do médico da UPA, enquanto que um próprio enfermeiro poderia dizer, não, isso aqui é um caso de urologia, que precisa ser encaminhado urgentemente pro centro médico. Não teria como a gente fazer essa agilização, Kátia? Não, ele precisa passar pela avaliação do médico da UPA, né? Pelo médico clínico da UPA e o médico clínico que vai avaliar e realmente fazer a prescrição do atendimento do especialista, né? Deixa eu perguntar para a Thaisa, por exemplo, ontem e anteontem, que foram 2 dias super cheios, né, lá da UPA. Você poderia me dizer o número de pessoas que foram encaminhadas para o sobreaviso médico nesses 2 dias? Se você mais ou menos tem um número por alto que fosse? Infelizmente eu não tenho esses dados, Ednei, mas eu posso estar sim. Eu acho que seria bem interessante a gente entender o quanto que o sobreaviso, que custa tão caro para o município, está participando de toda essa situação, porque é uma situação que, né, complica para o município, mas o município tem um serviço contratado e eu tenho certeza que muitos dos casos que lá estiveram necessitam de um especialista, né, Kátia? Então, assim, Ednei, o que é importante a gente frisar de tudo isso? Qual é o objetivo da UPA? Salvar vidas. Sim. Né? E tem feito. Qual é o objetivo de quando a gente tem um serviço de sobreaviso ou de plantão? É também salvar vidas, né? E isso, as equipes que estão lá estão muito organizadas e comprometidas nesse sentido. Em relação ao sobreaviso ou ao plantão, existem casos, sim, que precisa ser chamado e que o médico, simplesmente de olhar, já vai fazer esse entendimento. Existem casos que vão precisar de uma avaliação mais criteriosa e de exames prévios, né, para ser feitos. Então, faz uma série de exames laboratoriais, um exame de imagem e depois aciona. E às vezes a pessoa que está lá sendo atendida, ela acha o quê? Que ela vai chegar lá na UPA, porque é um caso de trauma. Eu cheguei lá na UPA, na hora eles vão chamar o sobreaviso. E precisa primeiro de um raio-x, precisa fazer uma avaliação inicial, às vezes uma tala inicial. Então, tudo isso é protocolo de UPA, né? Existe um tempo para que as coisas aconteçam. E nem tudo precisa ser resolvido e não terá a qualidade e a eficiência da resolução se for resolvido em tempo sem análise, sem critérios, sem um protocolo correto. Né? Não sei se eu fui clara nessa minha fala. Eu acho que o que você está querendo dizer, Kátia, que eu acho que é até bom para a gente dar um fecho nessa parte da conversa, é que a gente está tendo muito caso de ambulatorial lá na UPA, né? O ambulatorial seja o caso que não é grave, que não é urgência ou emergência, mas você já explicou que nesse caso é a falta do médico na UBS que vocês estão contornando com um teste seletivo. Confere isso, né? Confere isso. Porque daí não tem como você mandar para um especialista alguém que está com um problema que é ambulatorial. Exatamente. Certo. E outra situação, assim, o paciente está lá e hoje a gente diz, é falta de médico na unidade. Mas, muitas das vezes, a pessoa não passou na unidade. E nós temos um sistema que é de prontuário eletrônico, que a pessoa que foi atendida, acolhida na unidade, ele está registrado ali. Então, se ele chega na UPA, a gente consegue saber se ele passou na unidade de saúde ou não, né? E um grande percentual, ele já diz, não tem médico no posto, eu não vou no posto e vou direto para a UPA. Então, é um processo que nem sempre acontece dessa forma. Existem aqueles pacientes que as equipes ligam na UPA e falam, estão encaminhando o paciente isso porque é atendido. E tem a tradição das pessoas que o que acontece? Eu estou com dor de cabeça desde semana passada. Eu vou lá no posto marcar uma consulta, ele vai marcar para amanhã ou para depois de amanhã. Não, mas eu quero atender hoje porque hoje eu entendi que chegou o meu auge da dor. Então, se eu não conseguir no posto, a pessoa vai para o UPA. Sim, mas vamos pontuar que a gente está num problema sério agora, né? Que não estava tempos atrás, né? Você veja, você há de concordar comigo que a gente evoluiu muito nesses últimos tempos, porque a gente começou lá com a consulta marcada por telefone, com o agente de saúde marcando a consulta, sem filas. Era uma das bandeiras do ex-prefeito Beto Passos, da questão do fim das filas. Hoje a gente não está só com fila nas unidades básicas de saúde, como estamos também com filas homéricas dentro da UPA. Então, a gente evoluiu. Tem motivos aí, né, Kátia? Nós perdemos muito na construção dos fluxos quando veio a pandemia, né? Porque resgatar esses fluxos, ele é muito difícil.
Falando especificamente do serviço da UPA, nós tínhamos um fluxo de pacientes maior do que nós temos hoje. A média era em torno de 160 a 170 pacientes por dia em 2019. Essa média, a partir de abril de 2020, ela chegou a cair, teve meses que teve dias de 68 pacientes atendidos na UPA. 68, 69, que são muito, assim, considerando a demanda no serviço 24 horas, onde nós temos 54 horas médicas dispendidas, 69 pacientes é um quantitativo muito pequeno. Só que lá na unidade, essa demanda ela não estava acontecendo também, porque qual que era a orientação? Fique em casa. Então, muitos pacientes que nós tínhamos, que era uma simples hipertensão, hoje ele está descompensado, uma glicemia, hoje ela é descompensada, por quê? Porque se perdeu esse vínculo com os pacientes. Resgatar tudo isso agora é um processo que vai levar um tempo, a própria equipe precisa ter um entendimento de como fazer isso. Alguns pacientes ainda não se sentem seguros de retornar. Nós estamos com campanha de vacina da Covid, nós estamos com campanha de vacina da influenza, nós não tivemos, agora nós não temos mais o amparo legal para a contratação de profissionais que nós tínhamos até o final da emergência em saúde, nós tínhamos profissionais médicos contratados, enfermeiros contratados, técnicos de enfermagem, serviços de limpeza, e tudo isso impacta agora no desenvolvimento desses trabalhos. Então, até que e essa não é uma realidade só nossa. E ainda eu venho chamar atenção para uma outra situação que começa a surgir agora, nessas 2 últimas semanas, que é o aumento dos casos sintomáticos respiratórios. Volto a dizer, não é uma particularidade nossa, não está só na UPA, não está só nas unidades de saúde, estão em todos os lugares. Porque nós deixamos de lavar a mão com tanta frequência, nós deixamos de usar o álcool em gel, as máscaras não são mais utilizadas. Então, começou-se a ter um novo perfil de sintomáticos respiratórios que estão dependendo de mais atendimento também nas unidades de saúde. Eu já peguei 2 gripes, estou indo para a terceira já, desde que passou nessa pandemia. Dá vontade de voltar a usar a máscara como a gente usava antes mesmo. Eu vou ler aqui as 13 sugestões dos vereadores de Canoinhas. Ontem eles fizeram esse requerimento, vai ser apresentado para a secretária. E aí, na sequência, só vou pedir para a Cátia fazer um comentário geral, porque a gente não vai poder analisar item por item. Mas, por exemplo, o primeiro item é terceiro médico obrigatório durante 6 horas no PA. Isso já existe, né? Aditivo contratual com plantonista presencial na área pediátrica, que a gente pode dizer que é difícil. O pediatra está que nem o mico-leão dourado, né? Tá dificílimo de encontrar aqui em Canoinhas. Retomada dos agendamentos eletrônicos para consultas diminuindo e até evitando as filas de madrugada, implementação da lei de transparência dos medicamentos, com o objetivo de dar ciência ao cidadão sobre os medicamentos do SUS, firmar um termo de parceria com as associações dos moradores das localidades do interior para fazer a limpeza e manutenção dos postos de saúde, ampliação imediata dos atendimentos de consultados nos postos de saúde do interior, disponibilizar nos postos de saúde, na UPA e na Policlínica Municipal, uma listagem com os nomes dos profissionais médicos e sua carga horária de atendimento contratada pelo município, respeitando as orientações do Conselho Regional de Medicina. Abertura de um concurso público para a contratação de mais equipes de saúde. Tem um porém, gente, para abrir o concurso público vai ter que reduzir os gastos, porque a lei de responsabilidade fiscal prevê que o município não pode passar de 53% do tudo que ele arrecada com gastos salariais. E Canoinhas estourou esse teto. Foi a história dos professores. Lembra tudo aquilo? Canoinhas estourou esse teto. E aí, enquanto não baixar isso, não tem como abrir concurso público. Outro assunto, regulamentação das consultas médicas nos postos de saúde por livre demanda e não ser por quantidade de fichas diárias, respeitando as normas da saúde dos profissionais, de acordo com a orientação dos respectivos conselhos. Alteração do contrato 64/2021 do Hospital Santa Cruz com o município, aquele das especialidades, a fim de que os plantonistas 24 horas trabalhem exclusivamente no plantão. Retorno dos atendimentos dos especialistas e sobreaviso dos plantonistas 24 horas nas dependências da UPA. Pedir restituição dos valores pagos ao hospital por aquele contrato, devido a especialistas contratados com exigência de RQE, que é o registro de qualificação de especialidades, não ter sido cumprido, e readequação e ampliação do programa Remédio em Casa. Kátia, se você puder fazer um comentário rápido sobre essas solicitações deles, eu agradeço. Lembrando sempre, Dinei, assim, que a saúde ela trabalha em cima de um plano municipal de saúde. Esse plano ele é feito de cada 4 anos, ele tem vigência do 2º ano de governo até o final do 1º ano da próxima gestão. Então, a criação de novas equipes de saúde e conversão de cargos, está tudo contemplado nesse plano, e ele está também diretamente ligado à questão que colocasse do valor teto utilizado com recursos humanos, né, com folha,
isso é associado à contratação de pediatras e outros médicos, como eu falei na sessão da Câmara naquele dia, e tenho certeza de que todos os prefeitos em todos os municípios que vocês perguntarem, todos os vereadores, secretários, iriam amar ter médicos à disposição em cada unidade de saúde ou em cada bairro, em cada comunidade do interior. E eu defendo muito atendimento no interior por eu ter a minha essência. E a minha família hoje, ela reside no interior, né? Hoje sempre residiu. Então, eu gostaria muito de contemplar essas questões. Mas a chave é recursos humanos disponíveis, né? Nós precisamos ter também profissionais que estejam disponíveis a realizar esses atendimentos, que a gente possa sempre custear, garantir esses direitos de continuidade para a comunidade. Tudo requer um planejamento, tanto um planejamento de recursos humanos quanto um planejamento financeiro. Acho que também, a chave de tudo é atrair médico, né? Sim. Atrair médico para Canoinhas, a grande chave. Participação dos nossos amigos ouvintes. Pois é. Os vereadores foram ontem lá, né? Pois é. Bom dia, Ednei tinha uma mãe, um bebê com 40 graus de febre, esperou por 4 horas e teve que ir para Três Barras, conseguiu consulta graças a uma amiga que comprou, que era moradora de lá, sendo aqui do Campo da Água Verde. Sem contar que no posto da Água Verde o paciente tem que pedir para entrar porque os atendentes vão encontrar lá fora. Lá na UPA tem casos urgentes, quando é necessário chamar o sobreaviso. No caso, os médicos eles não chamam. Será que está faltando pagamento para pessoas da UPA? Comprovou com uma fatura de energia, lembrando que era Canoinhas a paciente. Pois é, Kátia, tá indo para Três Barras porque não conseguiu atendimento aqui. Nós estamos reorganizando, a gente tem discutido isso com as coordenadorias dos serviços, né? Tanto a coordenação da atenção básica, a retomada dos fluxos de atendimento dentro das nas unidades básicas. A Thaisa vem com um propósito diferente na UPA, de estar presente durante todo o atendimento do dia, onde é o maior pico, estar acompanhando as pessoas, acompanhando os pacientes, acompanhando os profissionais. Todos os contratos da Secretaria de Saúde são pagos em dia, então não há restrição de pagamentos, né? Tanto os pagamentos dos profissionais, dos profissionais concursados e contratados é feito, assim como os das empresas terceirizadas, em nenhum momento deixou de ser pago, então isso não é. Existe também a questão que é particular de cada um, né? Eu tenho uma forma de falar, você tem uma forma de falar, a Priscila, a Estela, a Thaís, cada um de nós tem uma maneira de tocar ao outro, né? De se referir ao outro, de informar. Eu sempre digo que um não depende da forma que ele é dito, ele pode até ser interpretado como um sim, um entendido, né? Assim como um sim, oferecer o serviço pode ser mal interpretado como talvez fosse um não, ia ser mais fácil de aceitar pela pessoa. Mas tudo isso também está relacionado ao próprio pessoal. E hoje, assim, nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão indo para trabalhar nas unidades de saúde, na UPA, todos os servidores da saúde, eles estão se sentindo muito pressionados. Né? A gente já teve relatórios de médicos dizendo assim, não, eu não vou trabalhar em Canoinhas porque lá a situação de pressão política está muito grande. Então, as pessoas não gostam de trabalhar assim, ninguém gosta de trabalhar dessa forma. Mas então, a pressão política vinha o quê? Da administração anterior? Você diz não? Não, eu falo do atual momento em que não passa uma sessão da Câmara porque isso eu falei assim, a Secretaria de Saúde não é a Kátia só. Se for lá para ficar falando que a Kátia não faz isso, que a Kátia não faz aquilo, não tem problema, porque eu tenho emocional e estou preparada para ouvir, discutir, atender e entender, né, todos esses questionamentos. Mas quem está lá na ponta todos os dias, trabalhando, atendendo, tenho técnicos de enfermagem lá no Campo da Água Verde que sozinho faz mais de 2.000 procedimentos no mês. E aí vai lá para dizer na Câmara de Vereadores que a saúde não vai bem, que nos postos de saúde não tem atendimento, que tudo isso. Mas é verdade, Kátia, mas é verdade, não está tendo atendimento no posto. Assim, pois é, mas 2.000 atendimentos feitos por um técnico de enfermagem. Eu acho que a gente tem que fazer a separação. Tem que ter separação. Só deixa eu concluir nesse sentido, assim, é que as pessoas também precisam se sentir valorizadas para oferecer um serviço produtivo e vistos para a comunidade. Então, o que está se fazendo? Batendo só nos problemas e como se não tivesse nada de acontecido, entendeu? Nenhum outro serviço sendo feito. Quantas vacinações, quantas doses de vacina da gripe foram aplicadas nessa última campanha? Certo, né? mas... Quantos curativos foram feitos? Quantos atendimentos de puericultura, de pré-natal, tudo isso. As pessoas também precisam ver isso, porque senão o funcionário que está se sentindo lá, ele está sendo
colocado como Sim, mas inútil, esses e não funcionários também estão se sentindo muito pressionados porque estão com pouca equipe. E esse é um problema do município. Então, acho que é aí que a gente volta no início da nossa conversa. Está faltando médico, está faltando profissional. Porque eles, é claro que podem se sentir desvalorizados, mas eu acho que eles estão se sentindo muito mais pressionados pelo fato de ter pouca equipe e eles não dando conta. Eles se sentem frustrados, eu acho. Acho que aí também, aí a gente está falando de um problema de administração que a gente precisa resolver e você deu algumas sugestões não, você deu algumas respostas aqui no sentido de vir mais médico por meio do teste seletivo e tudo mais, né? Sim, mas é isso que eu estou dizendo, assim, nós estamos trabalhando numa construção, só que se todos os dias a gente só levar... existe um trâmite para que as coisas aconteçam, mas todos os dias a gente está sendo colocado na mídia como o que hoje se fala, não tem atendimento nas unidades de saúde, é isso que você fala. Mas ninguém está vendo que lá na unidade de saúde do Campo da Água Verde foram realizados mais 16 mil procedimentos pelos técnicos de enfermagem. Isso é muito procedimento, né? Assim, então, não dá para eu dizer que não está tendo atendimento. É que a gente está focando única e exclusivamente no médico. Do médico. Entende? Então, e aí a questão de gestão. Outras coisas. Não, Exato. E gestão e também de comunicação. Porque eu reconheço que os enfermeiros, que os técnicos, físio, fono, estão atendendo psicólogos, né? Mas aí o que a gente vê na mídia? Não tem atendimento na unidade de saúde e não é verdade. Mas a gente precisa de médico? Precisa. Temos problemas, mas também temos coisas positivas pode-se falar das coisas positivas, mas nesse momento o que está acontecendo é que está faltando médico nos postos e os pacientes estão descambando para a UPA, gerando um problema para os próprios funcionários da UPA. Não, mas eu não estou dizendo que não. Eu estou dizendo que sim, que tem falta de médico, que o médico, quando o médico não está na unidade, o paciente pode ser atendido e vai ser atendido na UPA, a gente disponibiliza desse atendimento na UPA. Nós estamos com uma média de atendimento, olha só, nós temos, no mês de maio, o pico de atendimento foram 192 pacientes atendidos em 24 horas na UPA. Sabe quanto isso significa? Isso significa 8 pacientes por hora. 8 pacientes por hora, nós temos 2 médicos 24 horas. São 4 pacientes por médico por hora. Né? E ainda, nós temos o médico, o terceiro médico, que são mais 6, são 54 horas médicas. Mas vamos concordar que a equipe de saúde faz um trabalho muito, muito, muito bom e merece principalmente para essa campanha de vacinação contra a Covid, que foi um trabalho imenso de todo mundo. Vamos concordar, o ponto pacífico. Agora vamos partir para o segundo ponto. Nós temos um problema. Se admite, nós temos um problema. E estamos com todas as tentativas, os empenhos voltados a solucionar. Entende? Acho que é isso que a gente tem que... todo dia eu vou ficar vendo. Tá faltando médico, tá faltando médico, tá faltando... Tá bom, eu tô com o teste seletivo aberto, os médicos vieram, eles se inscreveram, eles vão se candidatar à vaga. Isso tá acontecendo, não é uma promessa. Sim, é que quando a gente fala em saúde, a gente fala da vida da mãe da Estela, da vida do pai da Priscila, que vai precisar hoje de um atendimento e não tem um médico. Mas se ele chegar lá na UPA agora, ele vai ser atendido. Mas a gente tinha vários casos que estavam desde cedo lá na UPA na segunda-feira e a gente sabe que às vezes é uma questão de horas. Horas são uma questão de vida e morte. Mas por isso existe a classificação de risco, né? Então, o paciente está lá e aqueles pacientes de urgência e emergência, Ednei, eu já trabalhei em municípios e já acompanhei em ambulância que eu cheguei com um paciente com trauma de crânio e fiquei com ele num corredor esperando à mercê de que alguém, mais de 1 hora depois, viesse atender esse paciente. Você sabe como é que acontece um atendimento num acidente hoje aqui em Canoinhas? Tem que ser mandado para fora. Não, né? Se for trauma, vai para fora. Mas a estabilização, Ednei. Sim, a estabilização, claro. Aquilo que vai garantir que o paciente seja salvo. Acontece isso lá na UPA, acontece em tempo real. Se uma ambulância hoje, se o bombeiro ligar e falar assim, estamos indo com uma parada, a equipe para que está fazendo lá embaixo, vai toda lá para a porta, porque a hora que abrir aquela porta da ambulância, a equipe está lá agarrada naquele paciente, fazendo o possível e o impossível para salvar aquela vida. Mas, Kátia, só para a gente, porque o tempo está acabando aqui, mas só para a gente concluir essa fala, eu não vou tomar as dores de vereador nenhum, até porque eu não tenho vínculo com nenhum. Né? E eu também não tenho ligação partidária com nenhum. Isso, e você também não quer bater em nenhum vereador. Mas o que eu entendo de tudo que eu tenho acompanhado que eles têm feito, eles não têm de forma alguma batido em funcionário nenhum. O que eles têm falado é que está faltando médico, está faltando equipe e que aí eles estão fazendo a pressão em cima do município.
difícil e que também não é uma decisão que compete só a você. O prefeito esteve aqui, o prefeito de exercício William Godoy esteve aqui na semana passada, falou também que estão atrás, estão tentando. Então, assim, enquanto isso não for resolvido, vai ter sim matéria jornalística, vai ter sim fala na Câmara de Vereadores, vocês vão ter que... eu sei que é difícil trabalhar sob pressão, mas é uma coisa que vai acabar acontecendo até que a gente pare de receber mensagem no WhatsApp, mensagem aqui, mensagem lá, mensagem cá, de pessoas dizendo, por favor, vê se você consegue fazer alguma coisa. Estou falando de mim, os vereadores estão recebendo também esse tipo de mensagem, né? Como eu disse, e você também está recebendo. Eu estou preparada, né? Né? A gente está lá à frente de um serviço, nós não estamos lá brincando, a gente está todos os dias comprometido em fazer o nosso melhor. Né? Eu sou enfermeira há mais de 15 anos, né? Eu já trabalhei diretamente entre a vida e a morte com as pessoas, em serviços de urgência e emergência, então eu não menosprezo nenhuma causa. Não, e eu falo, eu te conheço há muitos anos e lembro, sei do teu trabalho, sei do teu esforço. Então, o que eu quero, assim, que as pessoas pensem, né? Com um pouquinho de respeito, sabe? Eu não falto com respeito com as pessoas. Agora, eu excluí minhas redes sociais porque, gente... A forma está me adoecendo olhar as redes sociais, o desrespeito de algumas pessoas, palavrão. Eu tenho filhas que eu não quero que as minhas filhas olhem aquilo, porque são exemplos assim que são desesperadores. As minhas filhas, elas falam, mãe, você viu isso? Eu falei, não, filha, nem eu vejo e nem quero que vocês vejam. Falar em rede social, deixa eu te dar a oportunidade de falar a história da pizza, que foi postado lá e tudo acaba em pizza. O que é o contexto daquela história, Kátia? Meu Deus, o meu irmão comprou uma pizza em metro, maravilhosa. Se vocês olharem lá na não faz propaganda do cara que faz a pizza aí. Uma pizza em metro. Só se você negociar uma pra nós depois. E o nosso dia acabou em pizza. Aquele dia foi muito bom, como às vezes acaba com arroz e feijão, às vezes acaba com ovo. E assim mas como você entende que dentro do contexto isso só complicou mais a situação, né? Mas assim, entende que assim, as pessoas escreverem lá no Facebook que eu sou uma cadela, olha, né? Isso é feio, não repercute. Isso Agora, jamais. eu postar que eu tô comendo uma pizza é desrespeitoso? Gente, eu acho que tem que rever os conceitos. Eu fui na reunião da escola da minha filha esses dias e as professoras estavam reclamando dos alunos que são muito mal educados. E eu falei, são mal educados porque os pais são mal educados e ensinam os filhos a serem mal educados. Não é assim? Lá em casa não se fala palavrão, lá em casa não se xingam as pessoas. Por quê? Porque eu dou exemplo para as minhas filhas. Exatamente. Isso eu sempre digo aqui. Começou a xingar aqui, já corto, né? Eu vou ler só mais uns comentáriozinhos que o Biluca já está na ponta aí para entrar. Meu sogro, na semana passada, chegou na UPA e foi imediatamente atendido, muito bem atendido. O caso dele era bem complicado. Teve todo o apoio e carinho. Uma pessoa elogiando aqui, né? Claro, gente, ninguém está dizendo que não é bom, né? Acho que a Kátia entendeu, a Thaisa entendeu. São problemas pontuais que precisam ser expostos para que se tenha uma solução. E a Kátia não está se negando a dar a solução. Nós estamos aqui, Ednei, para acalmar a população, para dizer, nós vamos trocar a equipe médica na UPA, como foi solicitado, nós vamos fazer essa conversa. A cooperativa de médicos está entrando com uma equipe com uma visão diferenciada. Nós estamos com contratação de médicos pelo seletivo para estarem nas unidades de saúde. Então, nós estamos buscando que o atendimento seja melhor. E é isso que a gente quer, que a comunidade também tenha essa espera com a gente, que a gente sabe que não necessariamente é bom esperar, mas é um processo que precisa ser construído e a gente quer construir junto com a comunidade também. Exatamente. Eu vou falar em geral aqui, gente. Uns falando que os profissionais estão sobrecarregados, falei sobre isso, né? O povo não é obrigado a pagar pelos erros dos outros e tal, né? E assim, quando a gente tem um funcionário que ele está comentando nas redes sociais e dizendo que lá no serviço está apurado, eu questiono. Porque, né? Entendeu? Será que... entendi. Exatamente. Isso aqui não dá daí, gente. Se xingam aqui, a gente não pode ler, não. Eu acho que muitos médicos se acham... pois é, né? Pois é, mas às vezes não são mesmo, viu? Bom dia, Ednei. Gostaria de saber isso aqui, gente, não vai dar tempo da gente falar da aplicação de vacina no Cristo Rei. Será que tem uma resposta rápida para isso? É que a unidade de saúde do Cristo Rei, nós estamos recebendo poucas vacinas num contexto geral. Então, nós centralizamos em algumas salas de vacina para que a gente pudesse dispor. Isso dá mais um programa inteiro de fala, né? Porque não basta... A gente discutiu isso muito no Congresso dos Secretários na semana passada, que o Ministério da Saúde diz, a gente tem que bater os indicadores de vacina. Mas como antes nós tínhamos BCG em todas as unidades, por exemplo, a BCG, hoje a gente tem que ter dia certo para abrir um frasco de BCG para não desperdiçar dose, porque não tem dose suficiente para todo mundo.
Então, a gente tem que fazer essas manobras de aproveitamento de insumos para a gente proporcionar para a comunidade. Então, é por isso que a gente não consegue abrir todas as salas. Gente, infelizmente não vou poder ler os outros comentários aqui, mas eu acho que dentro do que a gente falou aqui, mais ou menos a secretária esclareceu. Obrigado, Kátia, pela sua presença aqui, espero recebê-la outras vezes. Obrigada, Ednei, pelo espaço, né, e por todos os ouvintes que nos acompanham, pelas mensagens que a gente recebe nas redes sociais. Agradecer aos profissionais de saúde que trabalham... Você recebia, que você deletou todas as redes, você não recebe mais. Não, mas algumas eu recebo, né, e o WhatsApp, assim, o meu WhatsApp é uma rede aberta, assim, muitas pessoas têm o meu contato e eu sempre digo que quem tem pode compartilhar com quem quiser, que não é... Às vezes eu demoro para receber, mas eu tenho recebido muito apoio da comunidade, tem uma parcela da comunidade que entende todo esse processo, tem outros que tratam a gente com desrespeito e tudo, mas isso eu procuro não considerar, porque vem de berço, né? Muita coisa vem de berço. E estou aqui para atender aos questionamentos da imprensa, da comunidade, agradecer a nossa assessoria de imprensa, Priscila, que sempre busca fazer as informações com bastante transparência, levar o conhecimento a todos. A Thaisa, que aceitou esse desafio de, numa época tão turbulenta, estar à frente do serviço da UPA. Nós estamos trabalhando todos os dias, eu volto a dizer, para melhorar isso. A Thaisa tem sido muito forte, muito resistente, suportado essa carga sobre ela com muita sabedoria. Então, tenho a agradecer toda a nossa equipe de saúde que tem desenvolvido o seu trabalho com maestria. Obrigado, Kátia. Obrigado, Thaisa. Obrigada, Ednei. E gostaria de lembrar também que fazem apenas 20 dias que eu estou na coordenação e que algumas providências já sim foram tomadas, como a troca da coordenação médica, como a secretária acabou de falar. Eu levo a minha coordenação com muita seriedade, com muita responsabilidade e tendo esperança de dias melhores. E pedimos à população compreensão, pedimos carinho e reforço que o compromisso da UPA sim é salvar vidas e isso estamos fazendo, Ednei. Eu agradeço, Thaisa, te desejo boa sorte. Se você passar todo esse temporal aí, viu? Você vai ficar muitos anos lá, com certeza. Vamos passar, com certeza. Amém. Um abraço para a Eliane também, que manda abraço para a Kátia. E a gente vai encerrando o programa por aqui. As notícias que eu anunciei na escalada, a gente traz para você amanhã, tá? Em detalhes. Vem o Biluca com o Repórter 98. Tchau, Estela Maris. Tchau, até 1h30 da tarde aqui na 98. Tchau, tchau.